Sejam muito bem-vindos! Esse é o canal Bora Rezar com a Áquila Cambada. Se você está aqui no canal do YouTube, mas se você não está, isso aqui é simplesmente o meu perfil dentro da plataforma TikTok. Sejam vocês todos muito bem-vindos. E agora, no mês de janeiro, eu criei o propósito de fazer a leitura do Evangelho segundo São Mateus, fazer alguma reflexão e depois finalizar esse vídeo com uma oração. Por isso, vão comigo? Então vamos lá. Estamos reunidos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vamos lá? Hoje nós faremos a leitura do capítulo 4. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe respondeu: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. O começo do ministério na Galileia. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Jesus ensina e cura muitas pessoas. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje que nós ouvimos, que foi o evangelho 4, segundo São Mateus, é um evangelho muito rico. Aqui a gente vai ter o início das tentações de Jesus, no sentido de que aqui começou aqueles 40 dias em que ele passou no deserto, sendo tentado pelo inimigo, do começo ao fim. O inimigo tentou ele de diversas formas e a toda vez ele não se curvou a essa tentação. E nesse momento,
eu fico me lembrando muito, porque eu oro muito a Deus e peço muito a Deus um coração tão perseverante, igual o coração dele, perseverante de perseverar no sentido de saber que ele era Deus, saber que ele era a salvação. E mesmo assim ele não desistiu da humanidade e seguiu até o caminho final, que é o que nós conhecemos. Então eu agradeço demais a Jesus por esse sacrifício que ele fez, porque através desse sacrifício nós fomos salvos. E ele enfrentou essa tentação no deserto, resistindo bravamente, seguindo a palavra de Deus. Aí depois disso, depois que ele sai da tentação por 40 dias no deserto, ele inicia oficialmente o ministério dele, né? Chamando, aí aqui a gente tem quando ele chama os primeiros discípulos para começarem o apostolado dele. Aí ele chama os irmãos Pedro e André, e depois chama os irmãos Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu. E é interessante demais a gente ouvir essas passagens aqui, porque Jesus simplesmente chegou aos meninos e disse assim para eles: ei, larguem as redes de vocês, me sigam, e a partir de então vocês serão pescadores de homens. E Jesus fez isso, e eles largaram tudo e foram seguir a Jesus. Essa firmeza de Jesus diante dessa tentação inspira as famílias a buscarem o enfrentamento de todas as dificuldades que surgirem ao longo do caminho de cabeça erguida. Que todos nós sejamos capazes de ter, primeiramente, a mesma perseverança de Jesus, no sentido de perseverarmos de frente às nossas dificuldades. Que nós sejamos capazes de dizer não a todas as tentações que surgirem no nosso caminho, e em surgir nessa tentação, a gente não conseguindo ceder a ela, que nós tenhamos pelo menos a oportunidade de nos arrepender, e esse arrependimento que gere mudança nas nossas vidas, para que a gente possa se dizer verdadeiramente filhos de Deus, para que Jesus olhe para nós com um olhar amoroso, honroso, e ele possa falar: olha aí, esse meu filho aí, esse meu filho, eu me orgulho dele. E é isso que eu quero trazer com essa palavra, com essa leitura linda, maravilhosa do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Vou finalizar essa oração, com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje é dia 5 de janeiro de 2025, domingo, primeiro domingo do ano, primeiro domingo do Senhor, e eu consagro ao Senhor essa semana que se inicia, esse mês de trabalho que se inicia também. Eu te agradeço porque, muito especialmente, eu estou passando por período de férias, posso estar acompanhando, estar com meu filho em casa, com meu marido. Quero entregar ao Senhor essa semana que se inicia e te pedir que o Senhor venha fazer novas todas as coisas nas nossas vidas. Mas, acima de tudo, Jesus, que o nosso coração seja tão perseverante quanto o seu. Que nosso coração seja capaz de dizer não às tentações. E que os nossos corações sejam capazes de dizer sim ao seu chamado. A cada milímetro que o Senhor pensar em nos chamar, que nós sejamos capazes de ouvir a sua voz e de dizer sim ao seu chamado. Porque teu é o poder, a glória para sempre. Amém. Estivemos reunidos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a vocês que participaram. Fiquem comigo, que nesse mês de janeiro a gente vai fazer a leitura completa desse capítulo lindo, desse livro lindo do Evangelho segundo São Mateus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!